Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhawa Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos que vamos chegando, galera! Saudações nordestinas! Vamos invadindo seu horário de almoço nessa quarta-feira. Hoje, aniversário do Rei Pelé, exatamente. Em 23 de outubro de 1940, nascia o rei do futebol. E hoje estaria completando aí mais um ano de vida, 84 anos estaria completando o nosso Rei Pelé. Eu sou João Jales e chego para apresentar mais um episódio, mais uma edição do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Aqui do meu lado eu tenho meu parceiro Gabriel Itajara. Saudações nordestinas, Biel Itajara. Saudações nordestinas, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver nos ouvindo aí, seja na Sintonia FM, seja nos agregadores de podcast, Spotify, YouTube, enfim. Vamos embora que muita coisa acontecendo, muita coisa aí do futebol nordestino rolando. Dia cheio aí ontem para o futebol nordestino na Série B também. Enfim, vamos embora. É isso, né? Vamos que vamos, então, trazendo essas novidades. Vamos começar nosso primeiro bloco, trazendo já de lei aqueles destaques do futebol nordestino. Agora Série A e Série B na reta final. E agora vamos chegar para discutir como andam aí essas últimas rodadas e também essas perspectivas do que a gente tem para essas equipes nordestinas na disputa da Série B do Brasileirão. Vamos começar falando então da Série B, porque teve gente, inclusive, que foi a campo ontem, né, já pela 33ª rodada. A gente ia falar da 32ª, mas vamos falar da 33ª também. Na 32ª rodada, enfim, todo mundo se deu bem. O CRB fora de casa ganhou do Brusque por 2-1. Ceará também fora de casa venceu o Ituano por 2-1. E o Sport em casa fez 3-1 no Botafogo de Ribeirão Preto. Já na 33ª rodada a coisa já não começou tão bem, né? Essa rodada que começou na noite de segunda-feira, né? E teve 2 nordestinos em campo na noite dessa terça-feira, não foi interessante. CRB em casa perdeu por 1-0 para o Mirassol e o Santos venceu o Ceará na Vila Belmiro, né, por 1-0. Então, situação complicada. O Ceará nesse momento cai mais uma posição na tabela, né? Agora é o 6º colocado, tem 51 pontos. CRB permanece com 33 pontos e amanhã o Sport enfrenta o Guarani, lanterna, né? O Sport venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1, né? Dessas 3 partidas seguidas na Ilha do Retiro, foi uma derrota e uma vitória, e agora tem aí nesse duelo da quinta-feira contra o Guarani, essa terceira partida dessa série de 3 jogos em casa, na reta final da Série B do Brasileirão. Biel Itajara, 32ª rodada, todo mundo achou bom, mas essa agora, pelo menos Ceará e CRB não se deram bem, né? Acho que não estou te ouvindo, Biel. Opa, agora foi. Foi? Agora sim. Agora sim. Perdão, estava no mudo. Vamos então começar do Brusque e CRB em diante. Essa vitória do CRB, né, Hélio dos Anjos conseguindo mais uma vitória, dessa vez aí muito importante fora de casa, contra um adversário direto da zona de rebaixamento. Partida importante para, inclusive, tá tendo agora a 33ª rodada, o CRB já perdeu e ainda pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento por causa dessa vitória conseguida aí fora de casa.
difícil a vida aí do CRB depois, mas assim, uma vitória dessas importante. Acho que é mais focar nisso, né? Nos adversários diretos aí, o CRB, L dos Anjos tem muito. Ele sabe trabalhar aí com essas questões de pressão na zona de rebaixamento. Acho que a questão mesmo da partida contra o Mirassol, né? Foi mais uma questão mesmo de briga direta ali pelo acesso. É um time que está mais qualificado e mais mobilizado. Acabou que no Rei Pelé, um jogo meio esquisito aí, acabou esquisito assim no clima, né? Tipo, tinha gente, tinha uma pressão ali, o CRB acabou perdendo para o Mirassol. Já o Ceará, nesse mesmo caminho, né? Consegue vitória na 32ª, também fora de casa, contra o Ituano, 2-1, essa vitória importante. Esse já foi um jogo mais difícil, né? O Ceará passou um bom tempo aí perdendo a partida, conseguiu empatar, depois virar a partida, muito importante aí para as pretensões da equipe, mas na rodada seguinte, a pretensão era conseguir pelo menos um empate, saiu derrotado para o líder Santos, acabou dificultando a vida do Ceará, até porque também o Mirassol ganhou, né? E aí acaba abrindo uma distância aí para o Ceará, essa vitória do Mirassol, então fica difícil a vida aí do Ceará nessa perseguição ao G4, né? Tanto o Vila Nova, que venceu na rodada, que está um ponto à frente do Ceará, quanto o Vozão, estão aí nessa briga até chegar ao Mirassol, mas o Mirassol também está sempre conseguindo as suas vitóriazinhas, né? São 2 vitórias consecutivas, 56 pontos. Eu cheguei no momento a acreditar que o Mirassol ia cair, mas essas 2 vitórias estão dando uma sobrevida à equipe paulista que vai conseguindo e vai dificultando a vida aí do Vozão. Já o Sport aí é como a gente ainda vai falar, mas é totalmente voltado à briga pelo título, né? Conseguiu se recuperar da derrota para o Operário, vencendo o Botafogo de Ribeirão. Um jogo, esse eu podia falar esquisito, mas assim, tem uma lógica por trás do que o Botafogo fez. O Márcio Zanardi veio para Recife poupando alguns jogadores. Os seus principais atacantes entraram no segundo tempo, o Vitor Andrade, o Alexandro, esqueci agora o nome do outro jogador, mas assim, os seus principais jogadores de ataque entraram só no segundo tempo, poupado para a rodada seguinte aí da Série B. Deixa eu só ver quem é o Botafogo enfrenta. O Botafogo enfrenta o Ituano, que é um confronto direto. Então, para poupar jogadores e ter assim, aí acabou poupando alguns dos seus principais jogadores para chegar inteiro contra o Ituano, e acabou que o Sport ganhou com alguma facilidade do Botafogo, 3-1. Logo no primeiro tempo fez 2-0, assim, impondo o seu ritmo, o Sport. Acabou sofrendo um gol que, assim, que situação, né? O goleiro aí, Thiago Couto, sofreu um frangaço ali, foi numa bola que era de encaixe, ele foi segurar assim com a frente, a bola escapou, entrou, foi um frangaço, deixou a torcida preocupada, né? Porque é a questão do... né? Tem dias e dias, né, Biel? O Couto, ele jogou poucas partidas esse ano, porque o Kaique França assumiu completamente a posição de titular do Sport. E a ideia de ter o Kaique França e o Thiago Couto era para não acontecer como aconteceu no ano passado do Sport, não ter nenhum goleiro. Caso alguém se machucasse, alguma coisa, pelo menos tivesse um goleiro reserva à altura. O Thiago Couto subiu com o Juventude ano passado, foi um investimento alto que o Sport fez esse ano, só que ele não jogou, sem ritmo de jogo, acabou machucado aí. Vamos ver como é que... provavelmente o Kaique França já volta contra o Guarani, mas deixa um sinal, deixa uma sina negativa aí para o Thiago Couto, né? Que é um bom goleiro, ele sabe jogar melhor que os goleiros que o Sport teve no ano passado, só que a falta de ritmo de jogo prejudicou aí. Contra o Guarani, como eu falei, que aí que França deve voltar, porém o Sport tem problemas. Tite Ortiz, o Fabrício Domingues e o Pedro Vilhena, que é um jogador do banco que vem sempre entrando nos jogos, estão suspensos. Então o Sport vai ter que mudar um pouco o esquema de jogo. O Lucas Lima, que vem jogando sempre pela direita, tudo bem que ele não fica preso na direita, mas a posição do Lucas Lima é ponta direita nesse time, e provavelmente o Sport vai mudar um pouco, deve ir com o Felipe, que estava suspenso na última rodada, e o Julian Fernandes ali
dupla de volantes, Lucas Lima pelo meio, e aí bota os 2 pontas, muda um pouco o esquema de jogo, porque o Sport não tem jogado com 2 pontas velozes, né? É um ponta armador e o outro ponta, tá trocando função o Barleta ou o Wellington Silva. Vamos ver se isso prejudica, porque o Tite Ortiz deu uma estabilidade no meio-campo do Sport que a gente só via no melhor momento do Mariano Sosso. Vamos ver se o Sport sente falta. É aquela coisa, o Sport tem a obrigação de vencer o Lanterna para se manter na briga pelo título e, principalmente, se aproximar ao acesso, né? Vai ficar muito próximo do acesso se vencer o Guarani. Mas entende que é um jogo perigoso, o Guarani vem de 2 vitórias seguidas, venceu a Ponte Preta na última rodada e o Sport está desfalcado. Então, jogo perigoso aí na quinta-feira desse Série B. É isso, né? Cara, tem aquela atmosfera, né? Você vai pegar o Lanterna, aquela situação, e aí, bom, vamos ver, né? Vamos ver, porque eu sou mais esporte, né? Vamos continuar falando, então, desses destaques, porque, olha, na Série A do Brasileirão, todo mundo pontuou na 30ª rodada, entramos também na reta final, 30 rodadas da Série A, e olha, apesar de todo mundo ter pontuado, as atuações foram bem diferentes, né? Fortaleza em casa ficou no 1-1 com o Galo, Atlético Mineiro. Já o Bahia fora de casa, lá no Mineirão, Minas com 1 ponto, 1-1 com o Cruzeiro. E o Vitória venceu em casa, bateu o Barradão a equipe do Bragantino por 1-0. Fortaleza segue na 3ª posição, 56 pontos. Bahia em 7º agora, tem 46. E o Vitória é o 16º colocado, tem 32 pontos nesse momento, está fora da zona de rebaixamento. Biel e Itajára, a galera deu uma arrefecida, né? As 3 equipes, eu acho que tiraram um pouco o pé do acelerador, o Vitória um pouco mais. Eu diria que a vitória em casa do Leão Baiano foi importante, diante de um adversário que, olha, está fazendo uma campanha bem abaixo, né? O Bragantino já foi um time bem mais interessante, mais temido, inclusive, de ser enfrentado no Brasileirão. E não está com essa bola toda, não, nessa temporada. Vitória venceu por 1-0 e tenta escapar do Z4. Por enquanto está fora. E aí, Biel, como você avalia essa 30ª rodada de Fortaleza, Bahia e Vitória? É isso, João. Você foi falando, eu fui abrir aí a tabela para conferir aí o recorte dos últimos 5 jogos. É sintomático, né? O melhor time dos 3 nordestinos nas últimas 5 rodadas é o Vitória. É o único que conseguiu 3 triunfos nesse processo, né? Conseguiu ganhar 3 partidas no meio desses últimos 5 jogos. Então demonstra aí a oscilação que vem passando o Fortaleza, né? Nas últimas 2, uma derrota e um empate. O Bahia com também uma derrota e um empate, e o Vitória aí que vem de um empate e venceu aí nessa última rodada contra o Bragantino. Confronto direto, deixa o Bragantino numa situação delicadíssima. A gente passou aí quase a temporada inteira não observando o Atlético Paranaense, e do nada a gente olha o Atlético Paranaense, está na zona de rebaixamento, e o viés das 2 equipes... É a maldição do centenário, cara. Centenário do Furacão esse ano. Todo ano de centenário é treta. Complicadíssimo, porque está claro assim, um momento delicado que vive o Atlético Paranaense. O Atlético ele não tem... virou pressão, virou uma coisa assim, uma areia movediça, parece o time. E aí, enquanto eles vão descendo, o Vitória está subindo. O Corinthians, aos trancos e barrancos, está subindo mais do que o Atlético, enquanto o Bragantino segue em dificuldade. O Bragantino, a gente fala dessa má fase do Bragantino há muito tempo. O Juventude, pegando também esse recorte de 5 jogos, só venceu uma, já se aproximou aí da zona de rebaixamento. O Criciúma, que é um time que eu tenho bastante, eu já falei em outras rodadas, o Criciúma tem uma tabela muito difícil, fica de olho no Criciúma. O Criciúma está sobrevivendo. Aos trancos e barrancos, o Criciúma não tem saído ali daquela faixa da 10ª. E o carisma do Bolacini. Exatamente. Mas é aquela coisa, assim, ó,
Do 10º para baixo está todo mundo arriscado, não tem nenhuma salvação. É do Vasco para baixo está todo mundo com algum risco, não dá para a gente descartar nada nem ninguém. Na segunda O página, então, tá todo mundo Exato, por ali, né? Essas 8 exato. rodadas a gente vai definir. Cara, eu acho que o Atlético Goianiense já era. Eu acho que O ficam Cuiabá 3 aí também. Eu acho que o Cuiabá para serem rebaixados dessas últimas rodadas, mas o Atlético Goianiense já caiu. já era. Não, o Atlético Goianiense já era. Eu acho que o Atlético, assim, com todo respeito ao treinador Humberto Louser, caiu quando contratou ele. Assim, ele pegou. Você pega um treinador da zona de rebaixamento da Série B para tentar salvar seu time na Série A. Acho meio. Foi É, pouco. né? Contrassenso. Achei pouco. Ele saiu da Chapecoense, né? Ele, a Chapecoense muito mal. Enfim, é Exato, complicado né? entender o que é que. Assim, e o Atlético Goianiense, que assim, foi dois treinadores consecutivos, na verdade, né? Primeiro foi o Wagner Mancini, que estava mal no Ceará, aí demite e aí contrata o Humberto Lousa, que estava na zona de rebaixamento da Série B. Então, as escolhas de técnico do Atlético Goianiense para essa Série B foram muito questionáveis, assim. Não devia ter demitido o Jair Ventura. Tá Pois aí, o é, Jair né? Ventura Quem tá não ganhando devia. com isso é a Vitória. As bobeiras, os tropeços de outras equipes que poderiam estar melhor na competição. O Vitória está se sobressaindo mais pelo erro dos outros do que propriamente do seu mérito, né, Biel? Exatamente. E conseguindo, né? Eu acho que outra partida aí que o Mateuzinho jogando muito bem, né? Ele é o cara das vitórias do Vitória. Tá muito assim interessante Caiu observar muito isso. bem no Vitória, Mateuzinho, né, cara? Nossa, Muito. Ele ele é o se melhor. encaixou Acho, demais. acho difícil ele ficar na ano que vem aí. Eu acho que vai render um bom dinheiro aí para o Vitória. Alguma equipe aí da parte de cima da tabela, de meio tabela. Times com mais dinheiro da região sul e sudeste devem ir atrás do Mateuzinho aí para a próxima temporada, independente se o Vitória vá se manter na primeira divisão ou vá cair. Acho difícil manter um jogador do nível do Mateuzinho, porque querendo ou não, ele já chamou atenção. Assim, é mais do que as boas vitórias, ele tem entregado números, ele tem demonstrado porque é um jogador fundamental e jogadores, quando demonstra esse tipo de característica, né? Acabam sem querer, sem esquecer, né? São 2 temporadas. Ano passado ele também foi importante no acesso do Vitória. Então, 2 temporadas de alto nível, se testando na Série A, credencia aí o Mateuzinho. Não que o Ceará seja poucas coisas, né? Mas vai acabar o credenciando para voos maiores, seja no futebol nacional, seja no futebol internacional. É isso, né? Tá aí, então, um pouco dessa leitura, dessa avaliação de como andam aí as equipes nordestinas na Série A e na Série B do Brasileirão. Mandar um abraço para a galera das rádios parceiras, canais de streaming que retransmitem o conteúdo da Sintonia Esportiva, né? Um abraço para a galera da Rádio CBR, Rádio Brasil Esportes, Rádio Carioca Futebol, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Rádio Camarapi, Rádio Belém Fox, Rádio Brasil Amazon, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio TV Torre Norte, Caminho do Gol, Edpira, Blue Esportes, Tube Esporte e Web Rádio de volta ao passado. Todo mundo aqui com a gente na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Você também quiser fortalecer o nosso trabalho aqui na Sintonia Esportiva, você pode fazer uma doação aqui para a nossa chave Pix da rádio, é a seguinte, pixsintoniaesportiva@gmail.com. Repetindo, pixsintoniaesportiva@gmail.com. Faça uma doação de qualquer valor, colabore conosco e fortaleça o trabalho da equipe campeã de audiência da Sintonia Esportiva. Nós vamos finalizando esse primeiro bloco, vamos rapidinho para o intervalo, na sequência a gente volta trazendo a resenha ali da meiuca, da intermediária, do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste.
Voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou João Jardim, estou aqui com Gabriel Itajara do meu lado. Vamos agora para o nosso segundo bloco, né? Mas antes, fazer aquela preza com os nossos parceiros aí, o oferecimento da Lojinha do Duran. Galera, acesse @lojinha do Duran no Instagram e faça o pedido da camisa do time do seu coração. Você fã do futebol, basquete, futebol americano, beisebol, não importa qual seja o esporte que você é fã, entre em contato com a galera lá no Instagram, @lojinha do Duran, faça o seu pedido, diga que é ouvinte da Sintonia Esportiva do Firula e Rapadura e você ganha frete grátis, um desconto, algum mimo por lá no atendimento. É isso, @lojinha do Duran, lá você encontra a camisa do seu time do coração. Gabriel Itajara, vamos para o segundo bloco, na intermediária. No meio do programa a gente faz aquela resenha, né? E vamos falar de resenha de goleiro para começar esse papo, porque no duelo entre Cruzeiro e Bahia, né? Antes do início da partida, Rogério Ceni e Cássio. Rogério Ceni, técnico do Bahia, e Cássio, hoje goleiro do Cruzeiro, né? Trocaram figurinhas, fizeram uma resenha ali no momento do aquecimento. O Ceni foi falar com o Cássio, e aí trocou a ideia sobre alongamento. Cara, você tá mais velho, se alonga mais, pede para alguém para ajudar nisso, naquilo, faz exercício diferenciado. Os caras passaram ali uns 5 minutos trocando figurinha. E o Cássio ouvindo ali os conselhos do mestre Rogério Ceni. Cara, Rogério Ceni é um mito, né, cara? Quando se trata de falar de goleiros, o cara é marcante aí para a história do futebol, né? No mundo todo, assim, é um mar. Tá lá no Guinness o cara. Então, sabe do que tá falando quando troca essa resenha aí com o Cássio. O Cássio também, né? Tá aí, grande veterano, foi ídolo da torcida do Corinthians, né? Na história, tá lá cravado na história do Timão e hoje também trilhando o caminho no Cruzeiro. Interessante essa resenha de goleiro, hein, Biel Itajara? Eu, particularmente, que geralmente vou jogar no gol, sempre acho legal goleiro trocando figurinha, dando toque um no outro ali, ó, faz assim, faz assado, pula desse jeito. Achei legal, viu? E você? Eu também gosto. Inclusive, eu também gosto de brincar um pouco no gol aí. Fui um bom goleiro de futsal em algum momento da minha juventude e adolescência. E Rogério Ceni e o Cássio são goleiros aí que sempre admirei, sempre gostei muito de acompanhar. Eu não sei se tu chegou a ver, João, mas teve não sei se você conhece aquele dublador Gustavo Machado, ele pegou a Sim. filmagem e dublou em cima, ficou bem legal, ficou bem bacana para a gente ter uma ilustração ainda melhor de tudo que eles conversaram, né? Do Rogério ali falando, dando dicas ali sobre, pô, estive nesse momento da carreira, fim de carreira, não se desgasta mais do que tu pode, é muito ruim, vai para cima, tu é bom, tu consegue, essas coisas assim. A gente às vezes esquece, né? Mas por mais que o Cássio seja um goleiro experiente, né? E está em fim de carreira, assim, relativamente. Tudo bem que o goleiro, às vezes, né, joga. Vemos o Fábio aí. Quantos anos tem o Fábio? Nossa, 42 quase, né? Então o goleiro Fábio é o nosso Buffon, né? Pois é, tem uma longevidade diferente dos jogadores de linha. E nesse sentido aí é legal, né? A gente vê aí dois goleiros da história do futebol brasileiro, do futebol paulista principalmente, né? Trocando essa resenha, acho que enriquece o futebol. Como eu falei, às vezes as pessoas acham que porque o cara é experiente, ele não pode receber uma palavra de afeto, de carinho, de atenção de outro ex-jogador, de outras pessoas. Não, querendo ou não, são pessoas experientes, mas ainda são jovens, estão lidando com momentos da carreira diferentes. Nada é fácil nessa carreira de jogador. Quando se chega nessa fase da carreira, são muitas questões diferentes de 10 anos atrás. Então, tudo isso acho que é legal, acho que é uma coisa muito humana, né? E acho que essas coisas são legais assim, para a gente que gosta de futebol, para além do que a gente vê nas quatro linhas, né? É um sopro, né? É coisa bonita de ver, é uma coisa que eu valorizo muito, pelo menos.
É isso, né? Eu também, cara. É isso, né? Tem que se valorizar mesmo as figuras do naipe, da envergadura de Rogério Ceni e de Cássio, dois grandes goleiros. O Ceni agora dirigindo a equipe do Bahia e o Cássio trilhando a nova história vestindo a camisa do Cruzeiro. Próximo assunto, Piauí Tajara. Você já ouviu aquela música do Engenheiros do Havaí, né? Rock gaúcho, cara. Sempre tem uma relação muito boa, hein? Que diz que o Papa é pop. Os caras fizeram um trocadilho aqui, viu? Meteram a legenda aqui, o Papa é esporte. Eu gostei dessa manchete. O Papa é esporte, o esporte não poupa ninguém. Muito boa, muito boa. O Papa é o seguinte, cara. Todo mundo sabe que o Papa Francisco é torcedor do São Lourenço, um dos gigantes do futebol argentino e tal. E um amante do futebol de uma maneira geral, né? O que é que rolou? Um torcedor do esporte, católico, fervoroso, visitando o Vaticano, né? Fez ali o agendamento da sua viagem e tudo, entrou em contato com o esporte, pediu lá uma camisa, né, para tentar dar essa camisa de presente pro Papa. E rolou, viu? O papo é esse, o cara deu de presente a camisa do esporte para o Papa Francisco. Deixa eu ver o nome do torcedor aqui, cara. Cadê o nome dele? Carlos Moura. O Carlos Moura, cara, meteu essa. Deu uma peita do esporte de presente aí, uma camisa do Leão Pernambucano de presente para o Papa Francisco. Bia Itajara, resenha boa essa aí. É legal, né? A gente já falou muitas vezes aqui no Firula que é legal quando acontecem essas coisas, ajuda a internacionalização da marca. No caso, foi uma ação aí do torcedor, né, que estava indo visitar, mas querendo ou não, é pelo clube em si, a gente já falou aqui, eu não lembro quem foi o outro caso, mas eu lembro de um que foi o do filho do Snoop Dogg, não foi isso que a gente comentou aqui? Exatamente. Ele fez um vídeo, meu irmão, um fumaceiro medonho. Isso, o esporte abarca todas as tendências, né? Do fumacê do Snoop Dogg ao fumacê do Papa. Exato. E a gente vê, né? Do filho do Snoop ao Papa, teve alguém no meio desse caminho que eu não lembro, mas a gente também repercutiu. O esporte está em tudo, eu acho muito legal. O filho do Cristiano Ronaldo, Sérgio Júnior. Exato, exatamente. O filho, aí, do filho do Snoop Dogg ao filho do Cristiano Ronaldo terminando no Papa. Isso é o esporte esse ano, 2024, na mídia aparecendo com essas coisas. Eu acho bacana, acho que é importante esse tipo de movimento, sim, ajuda a internacionalização da marca do esporte, deixa o clube mais famoso, ganha mais conhecimento aí mundo afora. Eu acho que esse tipo de coisa é sempre muito bacana quando a gente vê aí no mundo, né? A gente sempre fica feliz, comenta e vai destacar sempre, né? Sem dúvida, cara. Foi muito maneiro mesmo. Próximo assunto, agora vamos permanecer em Pernambuco, mas vamos sair ali do esporte, vamos para as dependências do Retrô. Vamos falar de Retrô de novo? Já acabou a Série D e tal? Calma. Vem aí a Copa Atlântico Sub-19. Mas, João, o que é a Copa Atlântico Sub-19? Cara, proposta e organização do Retrô, hein? Ficar de olho nisso, que é uma proposta do Retrô, desse projeto. E aí, a base vem forte para disputar. A gente tem aí, entre os dias 1º e 9 de novembro, né, sendo realizada a Copa Atlântico Sub-19, promovida pelo Retrô. E tem aí gigantes do futebol brasileiro, várias equipes nordestinas já inscritas, são 24 equipes em 4 grupos de 6 equipes. Vamos lá, né? No grupo A tem Coimbra de Minas, Bragantino, Sport Avaí, Jacuipense, Sport Lucena da Paraíba. No grupo B tem Palmeiras, Fortaleza, CRB, Náutico, Água Santa e Azures. E no grupo C
Corinthians, Vitória, Coritiba, Santinha, Santa Cruz, Atlético Piauiense e Porto de Caruaru. E no grupo D, Retrô, Santos, Novo Horizontino, Amazonas, ABC e San Antônio Bulu Bulu da Bolívia. Meu parceiro Gabriel Itajara, que torneio é esse, hein? Copa Atlântico Sub-19, o Retrô acertou demais com essa iniciativa, hein? É isso, João. A Copa Atlântico, inclusive, foi lançado ontem, terça-feira à noite, lançamento oficial. Teve uma entrevista coletiva, né? Os principais pessoas que falaram foi o Laércio Guerra, presidente e dono do Retrô, e o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho. Inclusive, anunciaram planos de aumento das próximas edições da Copa Atlântico, para trazer mais times importantes do Brasil. A gente foi falando, né, durante o ano a importância da boa articulação do Laércio com os principais times do Brasil. Você, numa Copa Atlântico, trazer clubes como o Palmeiras, por exemplo, campeão de tudo na base nos últimos anos, o Corinthians campeão da Copinha, o Vitória com um histórico, o Santos com um histórico que a gente não precisa nem falar, né? A gente falou aqui já do próprio Pelé e tantas outras revelações santistas. A Copa Atlântico, a pretensão é de que no ano que vem inclua também os CTs do Náutico e do Sport, por isso essa pretensão aí de aumentar ainda mais, né? Como eu falei, já é um campeonato grande, a gente vê aí o Náutico vai enfrentar o Palmeiras e o Fortaleza, o Santa Cruz vai enfrentar o Vitória e o Corinthians, o Porto de Caruaru também. O Porto, as pessoas não podem não ter uma boa lembrança, mas o Porto é um dos maiores reveladores de talentos do futebol pernambucano. Por muitos anos, o Porto de Caruaru revelou muito mais jogadores do que tanto o Santa Cruz, do que quanto o Náutico. A gente lembrar aí nos anos 2000 e anos 90, que teve o Araújo, o Josué, jogadores aí de grandes destaques. Esse ano, atualmente, aí tem o Tassiano do Bahia, é revelado pelo Porto de Caruaru. Então, o Porto de Caruaru tem um trabalho de base, mas com o passar dos anos, né, foi regredindo, não tem mais o poder de revelação, mas ainda é um clube formador, vez ou outra. Nessa temporada de 2024 no Pernambucano, jogou com muitos jovens, alguns ficaram de olho, vamos ver. E principalmente isso do Retrô, né? Eu acho que o grupo do Retrô aí com o Santos, Novo Horizontino, Amazonas, o futebol de base de Pernambuco aí vem engrandecendo muito. A Copa Atlântico chega aí como uma coisa importante, e até uma notícia aí falando sobre a base do futebol pernambucano. Isso aí saiu hoje aí, aqui nos principais portais de Pernambuco, é que a principal joia do Náutico, Leandro Cauã, ele foi artilheiro do Campeonato Pernambucano desse ano com 11 gols, chegou a fazer uma partida na Série C, ele tem apenas 19 anos, ele está para fazer um período de teste no Palmeiras. Se agradar no Palmeiras, ele pode ir acabar sendo contratado aí, uma joia do Timbu. Isso demonstra aí que o futebol pernambucano vai tentando demonstrar uma força, vai tentando se restabelecer, e pode ser que movimentos como esse, como a Copa Atlântico, dê mais vazão para novos Leandro Cauã, para novos Pedro Lima e novos jogadores que vão surgir aí nesses campeonatos de divisão de base. Não, sem dúvida, né, cara? Vale lembrar que 24 equipes, a gente tem times de fora, né, do Brasil, equipes que têm aí seus times principais na primeira divisão do futebol brasileiro. Então, cara, eu diria que a Copa Atlântico chega, de certa maneira, ali para se colocar como um segundo maior torneio de base do futebol brasileiro, para cá atrás só da Copinha mesmo, né? O que você acha, hein, Bel? Exatamente, eu acho que essa é inclusive a pretensão, né? Nesse plano que foi anunciado ontem de aumentar o torneio, de incluir também o CT do Náutico e o CT do Sport. O CT do Sport ele já é mais bem estruturado. O do Náutico ele é enorme. O do Náutico eu acho que é um dos maiores do Brasil.
Só que ele não tem ele tem um terreno enorme, mas ele não tem todas as áreas construídas, sabe? Ele não é um CT enorme completamente. Ainda não foi aproveitado, né? Exato, todo o potencial que ele tem. Mas ainda é um bom CT. Tem buscado toda a temporada, o Náutico busca melhoria no CT. É pioneiro, inclusive, o Náutico nesse movimento de ter um bom CT mais afastado assim do seu campo principal, né, do seu estádio. O Sport teve por muitos anos um campo auxiliar na Ilha do Retiro, onde a equipe treinava para não desgastar o gramado da ilha. Mas aí, desde a época da venda aí do Daniel Paulista, né, comprou aí o terreno do seu atual CT, foi reformando e hoje é o melhor CT aí de Pernambuco, que melhor não, perdão, o melhor do Retrô, que é onde vai. Do Retrô ninguém bate, né, cara? Mas veja, os investimentos do Sport não deixam nada a dever ao do Retrô, tá? Inclusive, esse ano foi o ano de maior investimento do Sport na estrutura do seu CT e para as categorias de base, com a venda do Pedro Lima. Já foi discriminado aí que o Sport vai usar uma parte do dinheiro para melhorar as categorias de base, para construir mais campos para essas equipes, para melhorar o CT do Sport. Então é uma coisa assim que o Sport ele tem muito essa visão, sabe, de que não pode ficar atrás do Retrô. O Retrô tem dinheiro, tem estrutura, tudo mais, mas o Sport ainda é o maior time e ainda é o que mais circula dinheiro. Não pode ficar com o segundo. Assim, para as pretensões do Sport, é essencial ter o melhor CT de Pernambuco, ter todas essas coisas. Já do lado do Náutico, eu acho que é mais uma questão de... Não é que é essencial ter, mas é muito importante ter os melhores, porque como tem menos dinheiro, é um time de menor torcida em relação ao Santa Cruz e Sport, o Náutico ele precisa ter é um time grande, nunca vai deixar de ser time grande, nunca vai deixar de ter a sua importância, mas circula menos dinheiro. E como é que você contorna isso? Organização e revelando jogador. E aí por isso a importância do CT do Náutico, e aí esses planos que eu tenho falado aí, que o Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, revelou ontem, de ampliar. Se a gente começa a ter mais dois, além do CT do Retrô, que olha, é um CT com vários campos, e aí a ideia, e já comporta todo esse torneio, é só dentro do CT do Retrô, tá? E aí a ideia é que busque outros dois CTs de bom tamanho, de boa qualidade. O do CT do Sport tem um gramado society, que é onde joga a categoria de base, e a do Náutico não tem, mas tem campos oficiais que também tem partidas. Então, se aumentar aí, vai ter mais times, vai ter mais profundidade, né? Já tem grandes times, vai ter chance de ter mais grandes times, vai ter mais chance dos times daqui revelar e também chamar atenção aí para conseguir um dinheiro, né? Categoria de base hoje é definitivamente um valor de mercado aí para os times do Nordeste que tem que estar de olho nisso, porque é uma forma de acontecer, né? A gente vai vendo aí o Palmeiras, por exemplo, que é o time aí que vai estar na Copa Atlântico, a gente fala aí nos últimos 3 anos de venda de jogadores bateu 1 bilhão. Isso aí é um marco incrível. Aqui no Nordeste vai demorar muito para a gente chegar nesse patamar. Mas se a gente consegue algum bom orçamento para conseguir boas vendas, como o próprio Retrô já consegue, o Laércio já comentou em outras entrevistas de quanto o Retrô fatura em venda de jogadores por temporada. Eles estão sempre vendendo jogadores para times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians. Tem jogadores da base do Retrô que vão ser vendidos. Não é sempre muito dinheiro, mas é aquele de grão em grão. Aí quando vê, tem lá seus milhõezinhos ali junto, tudo a partir da categoria de base, acho que é onde miram os times nordestinos. É isso, né, cara? Vamos ficar na expectativa, então, ver como é que acontece essa Copa Atlântica Sub-19, porque ela vem, de fato, para ficar no calendário do futebol de base. Quem sabe não surge também uma Copa Atlântica Sub-19 para o feminino, né? A gente estava, inclusive, falando com a Bárbara Nunes, que deu a notícia da Copinha, né? Trouxe para a gente aqui a história da Copinha Feminina, a segunda edição da Copinha Feminina, e as equipes nordestinas que foram participar, né? E agora a gente também tem essa Copa Atlântico
Sub-19, de repente uma Copa Atlântica Sub-19 feminina, também pode ser interessante aí mais para frente. Fica a dica, Laércio. Próximo assunto, Biel e Tajara. A gente falou no primeiro bloco, o Sport venceu na 32ª rodada, agora vai ter o seu último compromisso ali da série de 3 jogos seguidos na Ilha do Retiro. Vai pegar o Lanterna Guarani amanhã, quinta-feira. Mas antes disso, o Sport já está em igualdade de pontos com o Santos. Os dois têm 56, Santos é o primeiro, o Sport é o segundo, só pelo critério de desempate. Entrou de vez na briga pelo título da Série B, né? Ou é o Peixe, ou é o Leão, que sai campeão dessa Série B do Brasileirão. Pelo menos é essa a minha opinião. E para você, Biel? O Sport entrou de vez na briga pelo título, é candidato de fato, e essa reta final é para definir quem é que levanta a taça da segunda divisão em 2024. O que é que você acha? É isso, João. Enquanto a gente está gravando aí, o Santos está na liderança com 59, e o Sport está em terceiro com 56, mas com um jogo a menos, né? Vai jogar na quinta-feira. O Sport já estava na luta, né, pelo título, segue na luta pelo título. Acho que venceu o Guarani na quinta-feira, o lanterna da competição, se acontecer, vai ser a confirmação, né? Não tem como sair da briga pelo título. Inclusive, mesmo se não vencer, eu acho que não acabou a briga pelo título. O Santos é um time que oscila muito. Venceu o Ceará por 1-0, né? E aí somou mais 3,59. Exato. A gente parar para pensar assim, eu acho que o plano do Sport, minha percepção vamos primeiro garantir o acesso. E para garantir o acesso, precisa vencer logo as partidas para não ficar tendo dor de cabeça nas rodadas finais. E aí, se o Sport vai garantir esse acesso, ele não vai sair da luta pelo título. Garantindo o acesso, o Sport vai estar tá tudo muito próximo. Se a gente pensar que, tudo bem, com a rodada de ontem, acabou diminuindo completamente essa possibilidade. Mas na última semana, tinha torcedor do Ceará pensando no título. Se um torcedor do Ceará, que não tinha entrado nem no G4, estava pensando no título, avalia o do Sport, que estava empatado com o Santos com o mesmo número de pontos. É isso, né? Tendo um confronto direto contra o Santos na última rodada, na Ilha do Retiro. Já tá todo mundo... Tem muita gente já falando desse jogo, né? Porque o Lucas Lima é jogador do Santos, está emprestado ao Sport. O Santos, inclusive, paga uma parte do salário do Lucas Lima. Para o Lucas Lima jogar essa partida, tem que pagar uma multa de R$500 mil. O Sport tem que pagar. Meio milhão, cara. Sabe o que me lembra? Me lembra a história de Flamengo Internacional. Rodinei. Estava no Inter, aí o Flamengo tinha que receber 1 milhão para ele ir a campo contra o Flamengo. O Inter foi, o torcedor do Inter, né, foi meter 1 milhão ali na mão da diretoria colorada, os caras pagaram a multa e aos 5 minutos do segundo tempo, o Rodinei foi expulso. Foram 50 minutos mais caros da história do futebol brasileiro. Cara, 1 milhão para jogar 50 minutos. Tomara que não role isso com o Lucas Lima, né? Já imaginou, cara? Mas pode ser o contrário, né? O Santos pagar meio milhão, aliás, o Santos pagar o salário do cara que vai tirar o peixe da liderança. Será, Biel? É isso, João. Acho que quando chegar a última rodada, acho que vai ter umas 10 matérias em todos os portais aqui de Pernambuco, relembrando o caso Rodinei, sabe? Dizendo, olha, quantas vezes um time pagou a multa para o jogador jogar e quantas vezes deu certo, quantas vezes deu errado. Isso vai acontecer, isso Tem que rolar, cara. Essa pauta é fundamental. Ela é central demais. Pela campanha que o Lucas Lima fez com o Sport nessa temporada, assim, pelo que o Sport tem feito, pelo que o Santos também está buscando de reconstrução, é uma pauta gigantesca. Todo mundo vai falar dessa rodada, né? Exato, acho que esse é o caminho mesmo. Assim, eu estava inclusive pensando, olha, se chegar na última rodada e tiver assim empatado, essa foi a rodada, o jogo decisivo para decidir o título, eu acredito que se o Sport faz um pix aí, vamos fazer a cotinha para pagar a multa. E um dia o Sport junta esse dinheiro, a torcida paga, porque o Lucas Lima é esse nome.
junto. Empresário rubro-negro se movimenta em Recife rápido. Interior do estado também, pá, a galera se movimenta. É isso. Os caras lá no Rio Grande do Sul bancaram 1 milhão, cara, pro Rodney. Tu acha que não surge ali 500 mil de um estado rico como Pernambuco? Aparece na hora. Exato. Eu acho por isso que eu acredito muito. Mas como eu também falei, eu não duvido nada também chegar aí na última rodada, o Sport está mais tranquilo na luta pelo título, ou o próprio Santos está mais tranquilo. Não dá para adivinhar. Toda rodada muda tudo. Não está previsível esses últimos jogos. Assim, eu não sei quem vai ser a quarta vaga. Eu acredito muito ali que os 3 primeiros estão muito bem encaminhados. Santos e Sport e Novo Horizontino estão bem encaminhados. Mirassol está também se encaminhando bem, mas eu não boto a minha mão no fogo. Eu acredito, inclusive, que até o Goiás tem alguma chance. Veja, o Goiás do Wagner Mancini, que está aí, 10ª colocação com 45 pontos. Então, o Operário ainda tem alguma chance, o Curitiba ainda tem alguma chance. Assim, o recorte certeiro é do primeiro ao 7º, que é o América, com 49 pontos, que realmente eu acredito que está ali. Mas eu não ponho a mão no fogo nem a pau para dizer, olha, nem Curitiba, nem Operário, nem Goiás não sobem de jeito nenhum. E olha que assim, o Goiás precisa fazer uma coisa assim, ganhar todos os jogos. Somente assim. É o que o Meteu Goiás... 4-0 na Chape, né? Exatamente. Do nada, em plena Arena Condá. 4-0 no Chape, vai enfrentar agora o Amazonas jogando em casa, joga o Operário jogando em casa. Aí Essa reta final de Série B. Aí imagina se, joga em casa contra o Amazonas. Então, torcedor do Ceará dá para torcer ainda, dá para sonhar com acesso. Bastante. Se o torcedor do esporte está na cabeça, beleza, a gente está brigando pelo título, o acesso já está garantido 99%. Só se acontecer uma catástrofe absurda que o esporte fica fora desse G4. O jogo do Ceará é contra o Paysandu na segunda-feira. Paysandu ali da parte de baixo da tabela, o Ceará que vai jogando bem em casa, e aí depois enfrenta o Avaí também jogando no Castelão. 2 partidas consecutivas em casa, pode colocar o Ceará completamente aí no ânimo do G4. Né? Nesse momento, acho que menos importância tem que se dar ali para a posição na tabela e mais pelo ânimo do time, o viés que está cada equipe. O Mirassol deu uma dormida, voltou a vencer, recuperou. O Novo Horizontino deu uma caída vertiginosa no desempenho com 3 derrotas. Não, peraí. Voltamos ao contato, voltei à segunda colocação. Então, acho que o ânimo das equipes vão ser muito decisivos aí nessas últimas rodadas. E eu acho que muito fala disso o Avaí. O Avaí, depois que sentiu que não dava mais, parou de vencer. Se no recorte aí dos últimos 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas consecutivas. O Anderson Moreira, que inclusive quando chegou, começou ganhando algumas partidas, acabou pro Avaí. É isso, o fato é esse. O torcedor do esporte pode ficar aí na expectativa, porque o Leão Pernambucano de fato entrou na briga pelo título da Série B do Brasileirão e assim vai até a reta final da competição. Galera, nós vamos finalizando agora o nosso segundo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para o terceiro bloco para conversar daquela lista de palpites que você adora aqui no final do nosso programa, sempre trazendo os confrontos envolvendo equipes nordestinas. Não sai daí que a gente volta já já. Esse é o nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jared e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Terceiro bloco do programa é chegada a hora dos palpites da semana.
Vamos trazer aquela nossa listinha marota. Olhando por aqui. A listinha, olha, tem 2 jogos do esporte. Começamos e terminamos com o Leão Pernambucano, não é? O esporte capa do episódio de hoje, né? Nada mais justo a gente colocar aí. Começando por Esporte e Guarani, pela Série B, já nessa quinta-feira. Gabriel Itajara, Ilha do Retiro, o último jogo da série de 3 em casa que o Leão Pernambucano tem. Qual o seu palpite para Esporte e Guarani? Vai dar Esporte. É isso, né? Eu também, é unânime, cara. Guarani na lanterna, tá dando não. Sport ganha, eu digo mais. Mais de 1,5 gols. Ainda meto essa, bicho. Acho que vai ser de 2 para cima o negócio. Próximo duelo, Ceará e Paysandu. Você já tinha falado, inclusive, no segundo bloco, né? Dado uma pincelada sobre esse confronto aí. O Vozão e o Papão. O jogo acontece na capital alencarina, casa do Ceará, lá na Arena Castelão. Eu quero seu palpite, Gabriel Itajara. Vai dar Ceará. Ceará também. É isso. Eu vou com você. Eu acho que o Ceará, mesmo o Paysandu aí tentando manter ali uma regularidade, tá na parte de baixo da tabela, o Ceará ainda sonha com esse G4. Precisa vencer em casa e eu acho que o Léo Pondé tem condições aí de carregar o Vozão para mais uma vitória. Coritiba e CRB. Mais um duelo aí da Série B do Brasileirão. Couto Pereira, em Curitiba. O Galo da Pajuçara vai visitar o Coxa. Fora de casa, cara. O que é que o Hélio dos Anjos pode arrumar por lá, hein, Biel? É um jogo decisivo para as duas equipes, né? Se o Curitiba perde, ele deixa escapar completamente suas chances de acesso, e se o CRB perde, ele se aproxima, ele pode inclusive voltar para o Z4. Acho que o Hélio dos Anjos vai conseguir aí segurar um empate e vai deixar um pouco a vida dele tranquila e complicar a vida do Jorginho. É isso, né? Que é isso, cara. Tá pra brincadeira, viu? Eu acho que eu vou de empate também. Tá na cara. Esse jogo tá com cara de empate, bicho. Tá pedindo demais. O CRB não quer se afundar e o Curitiba quer manter o sonho. É isso, 1-1. É o meu palpite de placar, inclusive. Próximo duelo. Palmeiras e Fortaleza. Vamos agora falar de Brasileirão. Palmeiras e Fortaleza, duelo no Allianz Parque. Gabriel Itajara, seu palpite para esse duelo de Verdão e Lion? Olha, eu vou dar um palpite e vou torcer que dê o contrário, tá? Eu acho que vai dar Palmeiras. É isso, né? Eu vou no empate, cara. Eu vou no empate. Eu acho que o Voivoda belisca um pontinho fora de casa nessa rodada, dá um trabalho lá no Palmeiras, é confronto direto, luta pelo título. Fortaleza, se perder, se distancia mesmo, né? Aí fica de fora dessa briga aí com o Palmeiras e Botafogo. Então precisa pontuar. E aí vai fazer também esse Palmeiras tropeçar, que é um ponto em casa contra o Fortaleza. Nessa reta final, não vai ser um bom resultado para o técnico Abel Ferreira, né? Eu acho que vou dar belisca esse pontinho, hein? Vou de empate. E tô sendo realista, não tô sendo otimista, não. Não. Tem chance, o time tem mobilização para isso. É que eu realmente tô achando esse Palmeiras naquele momento pacto do Abel. E aí quando dá essas horas eu fico meio... Eu não consigo apostar contra. É isso, né, cara? Pacto do Abel versus mobilização do Voivoda. Eu acho que eu vou de empate. Próximo confronto, Vitória versus Fluminense. Esse jogo vale muito para os dois. Flusão já saiu da zona do rebaixamento, já ficou um pouco mais tranquilo, mas ainda não espantou o fantasma de vez. O Vitória, menos ainda. Esse duelo é importante para as duas equipes e acontece no Barradão. Vitória joga em casa nessa rodada. Seu palpite, Gabriel Itajara?
Olha, esse vai ser difícil, viu? O Fluminense está em um grande momento, tá? Já deu uma distanciada aí da zona de rebaixamento, mas eu acho que esse é aquele jogo aí pro Vitória dar também uma respirada, vai dar Vitória. É isso, né? Também vou com você. Vai dar vitória, jogo sofrido. Acho que o Flusão ainda mete um, mas o Leão Baiano sai com 3 pontos de casa nessa rodada. 2-1 é meu palpite de placar. Aí, a favor do Vitória. Próximo confronto, agora fora de casa, hein? O Esquadrão visita São Januário e vai enfrentar o Vasco. Vasco e Bahia pelo Brasileirão. Jogo páreo duro também, ali no meio da tabela, no limite da Libertadores para a Sula. É quase um confronto direto também, né, Bel? Exato, na verdade, eu acho que é bem por aí mesmo, assim, não tá uma coisa assim muito definida não ali tanto para o Bahia quanto para o Vasco. Tudo bem, o Bahia não tem risco nenhum, né? Mas quer chegar ali na zona de Libertadores, viu o Cruzeiro se aproximar, viu o Inter passar e precisa se recuperar, né? Vê uma fase de oscilação muito grande, né? Não consegue emplacar vitórias consecutivas, perdeu 2 vezes nas últimas 5 rodadas. O Bahia precisa conseguir, enquanto enfrenta um Vasco que não venceu no último mês, né? Nesse mês todinho, aí o Vasco não consegue ganhar de ninguém no Brasileirão, tá complicada a vida do time carioca, mas eu tô num sentimento aí que vai dar empate. Assim, aquele empate que não é bom para ninguém, sabe? Tá com cara Uhum. de um empate difícil. Acho que vai ser bem por aí. Eu não vou mentir não, viu, Biel? Eu vou com você, cara. Eu vou de empate também. Acho que o Vasco vai fazer um jogo duríssimo em casa contra o Bahia. O Ceni vai ter que se desdobrar se quiser bater esse time aí do Vasco, porque Lembrando, de fato o Vasco está de olho, né? no primeiro turno teve a polêmica da expulsão do David, né? Na partida contra o Bahia. O Vasco deve estar mordido. O David que não joga essa partida, está lesionado, mas acho que tem um sentimento de vingança pro lado do Vasco, né? Vai querer mobilizar. Acredito muito na força de São Januário, né? Possivelmente últimas partidas de São Januário aí, antes da Da reforma, né? reforma. Então, é uma coisa aí que vai entrar na conta assim do Vasco nas últimas rodadas do jogo em casa. Mas eu acho que esse jogo contra o Bahia, principalmente o Bahia precisando parar de perder, né? Dar uma. Pô, vamos tentar reequilibrar as coisas. Eu acho que vai ser um empate. É isso, né? Eu vou de empate também. Vai ser um jogo tenso. Para finalizar a nossa lista, mais um jogo do esporte, né? O Esporte Guarani estava meio barbada, né, cara? Guarani na última posição e tal. América Mineiro e Esporte. Essa aqui é na Arena Independência. O Esporte de visitante acabou a mamata na Ilha do Retiro 3 jogos seguidos. E aí, Biel, esse jogo já vai ser outros 500 para o esporte, né? Exatamente. Você falou tudo, é outros 500. E aí, inclusive, embalado na vitória contra o Guarani, eu acho muito difícil o esporte conseguir uma vitória fora de casa contra o América. Principalmente pelo momento do América, né? Pela luta do América nesse momento da competição. Tá ali encarando o G4, querendo entrar, sabe que é um duelo importantíssimo. Vai jogar essa partida contra o Sport como se fosse uma final. Então é aquele jogo que o América visa para chegar no G4 e que o Sport visa para se estabelecer e mais do que se estabelecer, né? Ganhar do América fora de casa, ele coloca inclusive como favorito ao título. É isso, né? Inclusive, o Santos não conseguiu vencer do América no Independência. Isso aí demonstra a dificuldade que é vencer dessa equipe lá. Mas eu acho que vai dar América. Acho que vai ser um daquelas derrotas assim. Aquele tapinha na cara, sabe? Aquele tapa na cara do Uruguai de mão aberta. Só para dar um sustinho e a equipe voltar à mobilização na rodada seguinte. Cara, eu vou de empate. Eu acho que o embalo do esporte já começou. Tropeçou ali com o Operário, mas aí vence esse jogo contra o Guarani, coloca aí a segunda vitória consecutiva e já vai para cima do América com tudo. Dá para beliscar um pontinho fora de casa. Eu acho que vai ser um jogo duríssimo também. A América não tá para brincadeira, né?
mas eu vou ficar no empate. Vou ficar no empate, esse é o meu palpite para esse duelo entre América e Sport. Não me peça previsão de placar, porque aí, bicho, não sei se vai ser 0x0, 1x1, esse jogo vai ser tenso. Só falo de resultado, eu acho que é empate mesmo. É isso, né? Finalizamos então, né, a nossa lista de palpites e chegamos também ao final do nosso episódio do Firula e Rapadura aqui na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Agradecer demais a você, querido ouvinte que nos acompanhou por aqui nesse horário de almoço, nesse meio de semana, falando sobre futebol nordestino. Muito obrigado pela sua audiência. Gabriel Itajara, meu parceiro, é sempre um prazer estar com você aqui no Firula e Rapadura. Prazer todo meu, João. Saudações nordestinas a todo mundo que nos ouviu aí. Mais uma semana. A gente tem mais outra semana aí decisiva. Quando a gente voltar, vamos ter uma Série B muito melhor encaminhada. Vamos ver também como é que ficou a vida do Fortaleza e o mercado da bola, né? Dos times da Série C, da Série D. Muita coisa acontecendo, né? Vamos embora aí que o futebol nordestino não para. É isso, galera. Você também quiser aí fortalecer o nosso trabalho aqui no Firula e Rapadura, você pode fazer uma doação para a nossa chave Pix, firularapadura@gmail.com, ou uma doação de qualquer valor também pelo nosso perfil no PicPay. Está lá no PicPay, @Firula e Rapadura. Segue a gente também nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, @Firula e Rapadura, também lá no Threads, e no nosso canal, youtube.com/Firula e Rapadura Podcast. E a Sintonia Esportiva, né, claro, né? Vamos falar da Sintonia Esportiva, as redes sociais da Sintonia Esportiva tá lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim. Em todo lugar você encontra a Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã, segue a Sintonia também. É isso, galera, nós vamos ficando por aqui, esse foi o meu, o seu, o nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Valeu e tchau, tchau.